pronto, vamos dizer de novo que é um prazer estar aqui com vocês. Espero que esse momento seja um momento proveitoso para a gente. Eu costumo dizer sempre que ler um livro, assistir uma palestra, precisa necessariamente ser um momento de reflexão. Porque depois do livro eu preciso estar um pouquinho melhor do que quando eu comecei a lê-lo. E depois da palestra também, né? Então, eu recebi 2 temas e eles estão ou estarão absolutamente ligados, né? Hoje a gente fala de crenças que limitam o viver em harmonia e eu trabalhei aí buscando apresentar de forma menos tradicional, vou dizer assim, algumas crenças que possam estar em nós. E amanhã eu ainda falarei um pouquinho dessas crenças ou mencionarei alguma coisa, porque nós vamos falar de resgate, ajuste e manutenção da criança interior. Muito bem. E essas crenças que limitam o nosso viver em harmonia, elas são construídas e mantidas em nós. E são construídas justamente, né, a partir lá da nossa infância, sem desconsiderarmos, obviamente, todas as nossas encarnações e reencarnações. Então, quando eu coloquei para vocês aí essa imagem, ela tem uma razão de ser, né? Nada é sem um porquê. Eu não escolhi essa árvore aí porque achei que ela era bonitinha. Eu até acho que ela é muito bonitinha. Mas me lembro que quando eu estava mostrando há algum tempo algumas dessas fotos que fiz numa viagem, uma pessoa me perguntou: ô Lé, Lé sou eu, hein, gente? Lé é de Lelé, da Cuca. Então vocês sejam carinhosos comigo, generosos, tudo de bom, tá? Então assim, ela me disse: Lé, por que você tirou esse bocado de foto dessas árvores mortas? E eu estava tão empolgada, e eu disse para ela: mas essas árvores não estão mortas. É o inverno de lá e elas perdem as folhas, né? A gente tem um poeta que disse: que tolas são as árvores, se despem justamente no inverno, quando faz tanto frio. E aí ela disse: ah, não. Eu disse: não, elas não estão mortas. E aí, elas estão aí, ou ela está aí, simbolizando essa verdade que às vezes colocamos dentro de nós, essa crença que colocamos dentro de nós, que às vezes não temos nenhuma ideia, nenhuma consciência de que ela esteja dentro de nós. Só que não importa se eu tenho consciência ou se eu não tenho consciência de uma crença limitante, ela vai me fazer agir a partir dela. Eu vou dizer e fazer coisas e depois eu vou dizer: meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu disse aquilo? Porque eu me comportei desse jeito. E às vezes eu não sei por quê. Quando a gente vai mergulhando dentro da gente, e amanhã a gente vai falar disso, né? Desse resgate, desse ajuste que a gente precisa fazer. Então, quando a gente vai fazendo isso, a gente pode se dar conta da existência dessa crença dentro da gente. E aí está um primeiro passo, uma primeira oportunidade para a gente crescer, para a gente se livrar delas, né? Hamed diz num dos seus livros que o que a gente não vê, a gente não pode mudar. Óbvio, alguém olha para mim e diz: mas Lé, vamos imaginar que a pessoa diga: você é chata. E eu tenho a minha autoestima nos píncaros lá do Himalaia. Eu vou dizer: eu chata? Essa pessoa é maluca, imagina, como é que pode dizer uma coisa dessa? E enquanto eu não descubra que algo daquilo que ela disse, mesmo que não seja assim, daquele jeito, porque a gente às vezes precisa ouvir, principalmente o que algumas pessoas que não gostam muito da gente dizem. Você tira o tom de voz, você tira aquilo que a pessoa quis usar para lhe ferir,
com o olhar e o sorriso irônico e tal, e diz, agora o que eu vou sacudindo essa peneira, será que tem alguma coisa aí que eu posso usar? Às vezes tem. Via de regra tem, mais do que o que a gente possa imaginar. E aí, sem tantos questionamentos outros, a gente pode pensar aquilo que já seja possível para a gente começar a se perceber melhor, né? Eu digo que quando eu comecei a lidar com Lindomar e, enfim, Lindomar é casa cheia, né? Chegou, todo mundo quer abraçar a Linda. Ele está fazendo, pois é. E eu, acho que eu nunca disse isso assim, desse jeito, mas eu acho que na contra, eu sempre fui casa vazia. Eu sou capaz de chegar no lugar, entro e saio, e metade das pessoas nem vê que eu estive ali, porque eu sou meio retraída e tal. Então, a partir disso, eu disse, não, eu tenho que mudar um pouquinho, né? Eu comecei a me observar. Ele vê alguém e diz, oh, fulano, e dá aquele abração. Eu vejo alguém que eu não vejo há muito tempo, via antes, agora eu já estou mudando. Eu vi alguém que eu tinha não sei quanto tempo que eu não via, eu falava, fulano, que legal. Tá bom. Quando eu já passava por fulano, às vezes eu só dizia, oi. E aí eu fui me dando conta, como é que fulano ou fulana vai saber que eu gosto dela, que eu fiquei feliz de vê-la, que se eu não expressar isso? E aí eu comecei a ir me trabalhando. E eu estava nesse processo de trabalhar quando um aluno, sabe? E foi aluno que me pôs esse apelido, né? Foi menino de colégio, Lelé. Não, negócio de que, Ana, você... E o apelido era Lica. Que Lica? Você é Lelé. Ó, completamente, tá bom? E aí, eu estava toda empolgada, porque eu já estava falando com as pessoas, sorrindo e tal. E aí o menino disse, Lé, sabe qual é seu problema? Eu falei, não, eu pensei assim, nem sabia, eu estava com uma assim, mas vai, diga, qual é? Aí ele falou, você é muito fria. Eu falei, é verdade. E aí, esse ser muito fria, podia ter sido um balde de água fria, não foi. Por quê? Porque você está num universo que você lida no colégio com gente de todo tipo. Aí você lida, por exemplo, com alguém tipo Lindomar. Se a gente fizesse a comparação e fizer, né? E eu tinha lá uma colega que era uma maluca completa. Fazia aquela doidinha, subia na cadeira e os meninos adoravam aquilo. Óbvio que nessa comparação, poxa, você é muito fria. E isso, sem que a gente se sinta ofendido, precisa servir para a gente dizer, eu quero ser um pouquinho mais terna, eu quero ser um pouquinho mais agradável, gentil, amorosa. Então, a gente precisa fazer esse mergulho de autoconhecimento para mudar. E se em algum momento eu digo, olha, o meu limite, eu quero ser amorosa, gentil, não sei o que, até aqui. Eu não quero subir na cadeira e começar a sacudir a saia e gritar, porque isso aí não vai ser mesmo minha cara. Então, o meu limite vai ser esse aí. O outro continua sendo bem efusivo assim, e eu vou ser efusivo na medida possível para mim. E vocês substituam o efusivo por qualquer coisa que vocês queiram, daquilo que vocês possam perceber que está faltando. Olha, eu quero um degrauzinho a mais disso aí, né? Então, essa percepção de nós, sem traumas, né? Sem doenças, sem problemas, sem a gente ficar depressivo, mas essa percepção é o que vai nos permitir, sem nenhuma dúvida, irmos ascendendo os degrauzinhos que vão se fazendo para nós, na nossa existência, para que a gente possa ser melhor a cada dia, né? Bom, então, vamos entendendo aí, e enquanto professora, vocês vão ver que, assim, é professoral, tá? O meu jeitinho de falar. Então, o que são crenças? Eu coloquei aí como lembranças, vou ficar daqui porque acho que eu facilito aí a gravação. Então, lembranças gravadas de forma indelével, né? O que é uma coisa indelével?
Uma marca indelével, uma mancha indelével é aquela que não se apaga. Mas então, uma crença nunca vai se apagar? Vai. Mas quando alguém diz de uma crença que ela é indelével, na verdade quer dizer que ela é dificilzinha da gente tirar de dentro da gente, a depender do grau e do nível em que ela esteja gravada em nós. Do quanto a gente conseguiu esculpir esse troço aí dentro da gente, ou a gente deixou que alguém fizesse isso. Então, são experiências vividas, principalmente na infância, né, que formam filtros em nosso inconsciente. E esses filtros são as verdades que estão instaladas dentro de nós. Por que eu consegui fazer determinadas coisas? Aí eu consegui fazer porque meu pai, minha mãe, minha tia, meu avô, sei lá quem, me impulsionou a fazer. Né? E aí lembrei agora, nem tinha pensado nele quando arrumei a palestra, mas lembrei agora de Ben Carson, que é retratado para nós no livro e no filme Mãos Talentosas. Não sei se vocês já leram ou já assistiram ao filme, né? Muito bom, muito bom. Então, Ben Carson, filho de uma analfabeta, diarista, nos Estados Unidos, e ele tinha um outro irmão, não gostava muito da escola ou achava que não tinha muita competência, enfim. A mãe nunca admitiu para ele que fosse ignorante, né? E, enfim, todo mundo tinha A de conceito e ele tinha E de conceito. E a mãe dizia: você pode ser tudo que os outros são e tudo que você quiser, e pode ser muito mais. Um dia, né, ele teve lá um desentendimento, quase machuca seriamente alguém e tal, enfim, e ela vai para um trabalho novo e o patrão tinha uma biblioteca mais ou menos do tamanho dessa sala, eu acho que desse tamanho, de livros de cima até embaixo, e ela disse: o senhor já leu todos? E ele disse, olhou e disse: sim, praticamente todos. E era uma pessoa culta e uma pessoa bem-sucedida. E ela chega em casa e diz: a partir de hoje, meninos, vocês vão assistir televisão 2 vezes. Mãe, você tá maluca? 2 vezes no dia só? Ela disse: não, 2 vezes na semana. O resto do tempo vocês vão para a biblioteca pública. Ben Carson foi lá para trás, eu acho que não morreu, ele concorreu até a pré-candidato foi pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, e ele é um especialista, um médico responsável pela primeira cirurgia de chipófagos. As 2 crianças estavam ligadas pela cabeça e ele conseguiu salvar as 2, porque eles perguntam para a mãe, uma ou a outra, porque uma vai ter que ser sacrificada. E ela disse: não me faça essa pergunta. E ele levou 23 horas, se eu não me engano, no centro cirúrgico, com 50 equipes, não eram 50 pessoas, não é? Diferentes, das diversas áreas, e as 2 crianças saíram muito bem de lá. Então, assim, é um exemplo do quanto eu posso ser a partir do que eu acredite em mim, ou eu passe a acreditar, e do quanto eu posso não fazer absolutamente nada porque alguém me disse que não e eu acreditei nisso. Então, eu coloquei ainda aí crenças como convicções íntimas, como estado mental que pode ser verdadeiro ou falso, representam o elemento subjetivo do conhecimento. Aí, só lembrando que Platão opôs aí opinião, que é doxa, em grego, ao conceito de conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Lição do Evangelho de Jesus. E às vezes a gente fica só com o eu acho. Eu ouço alguma coisa de alguém, aquilo eu coloco como se fosse verdade, realidade, e começo a caminhar, repetindo às vezes uma bobagem, como se aquilo fosse
essencial e fundamental. Vamos lá. O que constrói uma crença? Nossas estruturas mentais, que eu coloquei aí, são as nossas idiosincrasias, as minhas características. Como que eu adquiro essas características? Bem, a doutrina espírita eu coloco como algo libertador. Libertador para mim, e eu acho que libertadora para todas as pessoas que se permitem entender e estudar doutrina espírita. Veja bem, eu nasci no dia 4 de maio. Eu sou Ileana Azevedo de Matos, filha de Milton e de Judite. Eu sou só isso? Não. Eu sou só essa personalidade aqui? Não. A doutrina espírita me disse que essa não é a minha primeira existência, porque eu achava que era. Antes de ser espírita, aliás, eu nem pensava em existência, era a minha vida. A vida é uma só. Nasci, vou morrer e ponto. Quando eu descubro que isso que está aqui é um momento da minha vida, olha, o que vocês estão vendo é só uma roupinha que eu ganhei para estar aqui com vocês nessa existência. Eu existo e existo e existo e existo, sabe Deus lá há quanto tempo. E todas essas minhas existências me constituem, tenha eu consciência ou não. Amanhã a gente vai trabalhar com uma imagem que eu adoro, que reflete bem isso aí. Então, tudo que eu já vivi faz o que está aqui diante de vocês. Me faz ser quem eu sou. Bom, ao lado dessas minhas estruturas mentais que eu trago, porque observe, eu nasci, e quem já viu aqui trocentos bebês nascidos, já disse, mas como ele é calminho, eu disse, mas meu Deus do céu, que menino agitado. Então a gente não nasce tábula rasa. Ninguém nasce, folha de papel em branco. Eu já sou e já trago a minha estrutura. Beleza, muito bem. Somado a isso aí, então, olha, eu terei para constituir as minhas crenças, as minhas vivências, que a gente chama de repertório. O que é o repertório? Tudo que eu ouvi, tudo que eu vivi, as músicas de que eu gosto, quanto de experiências que eu já tive e essas experiências todas. Esse repertório vai se constituindo a partir dessas mensagens que nós vamos recebendo dos adultos que nos rodeiam desde a nossa infância. Às vezes, a gente questiona uma pessoa e diz assim, como é que foi a sua infância? Minha infância foi ótima, foi tranquila, foi suave, foi feliz. Mesmo que eu não tenha consciência ou não tenha vivido graves ou grandes questões da minha infância, ela deixou marcas em mim. E quando eu digo em mim, não é em mim, Leana, é em mim, cada um de vocês que está sentadinho aí, com sono ou sem sono, porque tem gente que já está quase desdobrando, né? Depois desse franguinho maravilhoso, né? Então, olha só, isso a gente precisa ter consciência dentro da gente. Por quê? E tô aqui, não estou falando hoje para adolescentes, estou falando, para adultos, mas nós somos os adultos que vamos, muito provavelmente, ou que já estamos, que já fizemos, repetindo as experiências da nossa infância, mesmo aquilo que a gente dizia que não gostava. Poxa, meu pai era assim, minha mãe assim. Quando eu tiver filhos, eu não vou fazer isso. A gente faz igualzinho. Um dia a gente dá conta que a gente está repetindo. Por quê? Porque aquele foi o modelo que a gente recebeu, e se eu não trabalhei isso, é isso que vai. Muito bem, então, quando eu falo porque a gente tem aqui, olha, uma via de mão dupla, que é refazer o que
fizeram em mim que não está legal e que eu preciso me libertar, e nunca é tarde. Mas eu vou ter outra existência para fazer isso, outras tantas, mas começa logo que a outra já vem mais suave, né? Muito bem, então, e eu também posso deixar de atuar de forma equivocada com meu filho, meu neto, meu sobrinho, ou seja lá quem for que convive comigo e que é de minha responsabilidade. Às vezes, a gente é responsável por esculpir uma crença em alguém que a gente está vendo, viu uma vez, que a gente viu algumas vezes, por exemplo, como professor e aluno num colégio, né? Muito bem, então, aí eu estou colocando para vocês uma pergunta. Você que ainda está acordado, e você que está aí acordado, dá uma futucadinha quem está de um lado e do outro para ver se... né? Daqui a pouco eu vou convidar todo mundo a levantar um pouquinho, a gente dá uns pinotes, um abraço uns nos outros e tal, para ver se a gente acorda de vez. Você acredita em quê? E olha o que eu coloquei aí para vocês. Observe o que você faz e não o que você diz. Sabe aquela história que você pergunta para o sujeito assim, cara, você acredita em Deus? Aí ele fala, essa idiotice de Deus, de Jesus, eu não acredito em nada disso. Aí você pondera e fala, de jeito nenhum. Aí você dá 2 passos com a pessoa e acontece alguma coisa, a pessoa faz, vixe. Fala, não, você não acredita em nada, deixa pra lá, né? Não acredita. Então, assim, não é o que eu digo necessariamente, mas o que eu faço. Quantas vezes eu digo isso assim, 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 e na hora do fazer, o meu viés vai lá para outro completamente diferente. Eu digo que eu sou e acredito, não estou mentindo. Mas na hora do vamos ver, eu não confirmo aquilo. Via de regra, a gente que está aqui no meio espírita, que diz que a gente acredita em reencarnação, que morte é só uma passagem, essas coisas todas que a gente fala, cutuca na ferida, bota alguém da família da gente para passar mal, para desencarnar, que a gente fala, mas meu Deus, como é que você pode fazer isso comigo? Como assim? Certo? Então vamos lá. Eu proponho que vocês pensem, né? E não só agora, mas que pensem quais são as minhas ações, o meu sentir, que pode não confirmar aquilo que eu digo e que vai me dizer no que é que eu acredito de verdade, certo? Muito bem, então eu já disse, está aí no slide, eu tenho crenças que são limitantes e a gente vai falar dessas, das que limitam o nosso viver em harmonia, e crenças que são possibilitadoras, né? Que bom se a gente só tivesse as segundas, mas que ruim porque a gente tem mais das primeiras esculpidas aí na gente. Então vamos lá. Eu disse a vocês que tinha feito uma opção, né? E a gente vai começar a mostrá-las. Quando é que uma crença é limitante? Olha como é que eu preferi colocar isso aí. Quando a pessoa que as possui não é capaz de atualizar a informação. Por que eu coloquei isso? Porque isso é algo que eu trabalho bastante no atendimento fraterno. Olha só. Não quero atrapalhar vocês, tá? Só um pouquinho, né? Pronto, tá bom. Então, olha só. Eu sou uma pessoa, não sou não, hein, gente? Pelo amor de Deus, é exemplo. Porque outro dia eu fui dizer, essa parte depois você edita, tá? Eu falei assim, numa palestra, eu falei, não, gente, porque aí eu depois eu roubei uma pessoa e matei uma pessoa, não sei o quê. Quando terminou a palestra, a pessoa veio e falou assim, aquela parte que você disse que roubou e matou uma pessoa. Aí eu falei, ai meu Deus. Quando eu ia dizendo, não, eu não fiz nada disso, eu estava colocando um exemplo. Aí a pessoa disse, eu já fiz isso. Aí eu calei a boca, porque senão
não ia servir para ajudar, e eu vi o que ela estava dizendo e tal. E aí, até hoje, a pessoa acha que eu, nessa existência, pelo menos, não fiz, né? Lá para frente. Mas então, quando eu digo eu estou dizendo como um exemplo, tá? Então, assim, veja bem, eu digo, né? Eu digo assim, olha, eu sou muito infeliz, ou eu tenho um problema, ou porque meu pai foi muito rigoroso, minha mãe me batia muito, e a gente traz isso. Ou meu pai não me entendia, essas coisas que a gente mantém dentro da gente. Quando eu digo que a gente não atualizou a informação, é porque a gente cresce, a gente começa a ler tanta coisa e a gente descobre que o pai da gente, que a mãe da gente foi criado de um jeito muito rigoroso e que ele não queria que a gente desse errado. Então, ele foi mais rigoroso, mais firme, ele ou ela, o quê? Porque esse era o seu jeito de dar amor pra gente. Eu dei o que eu tinha. Eu fui criado desse jeito e eu achava e acho que é desse jeito que você vai dar certo. Então, quando a gente atualiza a informação, e essa é a proposta também da conversa da gente amanhã, eu começo a compreender melhor e a ferida começa a ir cicatrizando, né? Muito bem, então, essa crença limitante, a despeito de eu ter colocado lá, né, como uma marca indelével, na verdade, elas são elimináveis, desde que eu, portador dela, me permita eliminar. Porque tem outra questão, tem aquela de que eu quero passar o resto da minha vida me vitimizando e dizendo que eu sou coitadinho ou coitadinha e com o mesmo discurso. E se eu não quero sair, não vou sair. Certo? Então, entender que também é uma escolha. Começar a compreender e dizer, eu vou sair disso. Ok? Um dia eu me apanhei, num sábado, subi uma escada enorme para descer um tobogã com as minhas filhas, que eram pequenininhas, na época deviam ter uns 4 anos, ok? Subimos trocentas vezes, porque elas quiseram repetir a experiência, e lá ia eu com elas descendo naquele saco. No outro dia elas disseram, vamos de novo? Eu disse, vamos. Só consegui subir até metade da escada, porque minhas pernas travaram. E eu precisei da ajuda de um rapaz para me segurar, para eu segurar as minhas pernas e virando e descer do degrau. O cara ficou dando risada da minha cara, tipo, essa mulher é maluca, né? Mas a partir daí, de repente, se eu estou num lugar alto, sem uma proteção, me descobri com medo de altura. E estou dizendo isso por quê? Porque um amigo nosso promoveu um passeio numas passarelas suspensas no meio da floresta, de uma floresta, de uma mata lá perto de Ilhéus. E eu me inscrevi e fui. Fiquei quietinha, deixei todo mundo passar, eram 3 passarelas. E aí eu fui, e ele ficou esperando. E aí eu disse, Lé, por que você não passa? Eu disse, porque eu estou me preparando para passar. Você tem medo de altura? Eu disse, tenho. Por que você não falou que a gente tem um lugar lá por baixo? Eu falei, eu só vim aqui para passar nessas 3 passarelas. Eu não vim para passar lá por baixo. Então eu deixei todo mundo passar, todo mundo já ia lá na frente. A primeira eu passei, eu ia dizer de 4, mas na verdade foi rastejando. Foi meio que devagar. Assim, aí eu me levantava um pouquinho, aí eu, de novo, a primeira. A segunda eu passei melhor, a última eu já fui caminhando melhor. Estou livre? Não. Mas toda vez que eu tenho a oportunidade, eu busco enfrentar. Deixa eu chegar até aqui para ver. Isso não tem que estar dentro de mim desse jeito, né? Vou tentar me permitir sair disso. Muito bem. Então, a primeira crença limitante, eu coloquei aí um eu não só. Que pode ser eu não consigo, mas eu não quero esse não consigo. É um eu não. Eu não sou inteligente o suficiente, eu não sou bonito ou bonita o suficiente, eu não dou conta. Tudo que se refere a nós, ou um determinado aspecto absolutamente importante da minha vida, eu me rotulo como eu não. Isso é para todo mundo, menos para mim. Eu não consigo falar, eu não sou agradável, enfim, eu não.
E aí, se alguém aqui tiver um eu não dentro de si, registra para depois dar uma escarafunchada nisso com a ajuda de todo mundo. Sabe o que é escarafunchar? Isso era uma palavra de meu pai. Então, para dar uma olhada nisso aí e buscar ajuda se precisar, né? Para a gente jogar isso fora. A gente tem que começar a dizer eu sim. Esse eu não é um não aceitar de si de determinado aspecto da gente. Quando é de determinado aspecto, beleza. Quando é uma não aceitação que a gente às vezes nem se dá conta, aí a gente está precisando de fato, de verdade, de buscar uma ajuda, né? Seja no centro, através do atendimento fraterno, ou uma ajuda profissional, enfim. Muito bem. A segunda é dor não, né? Dor, sofrimento, passar por uma situação meio vexatória ou... Isso aí é apenas para as pessoas que são fracas. Então eu não vou me permitir viver determinadas experiências, porque, olha, eu não quero que ninguém me veja, por exemplo, chorar. E quando eu deixo de viver determinadas experiências, eu impeço, olha, a aprendizagem e a superação. Como é que você vai passar por isso se você não enfrenta isso? Por que eu não posso deixar as pessoas perceberem que eu sou normal, que eu tenho sentimentos, que determinadas coisas me emocionam, que viver uma ou outra situação mexe comigo? E aí os meninos... né? Eu acho que acabam sofrendo mais com isso do que as meninas, porque as meninas podem expressar determinadas emoções, tudo bem, já dizem que a gente é mais frágil mesmo, não sei o que, tá, beleza. Os meninos não. Aí menino, se chorar é fraco, é uma bestalhada, não sei o que, não sei o que, nem é homem, pronto, pois é, não é homem. Aí eu tô com vergonha, tô triste, tô, sei lá, desencantado, tô decepcionado, nem sei, enquanto homem, que sentimentos são esses, mas eu posso expressar raiva. Então, com esses sentimentos todos, que eu podia sentar e chorar um pouquinho, desabafar e reconhecer, eu meto a mão na parede, dou um soco na parede. Esses dias eu falei com alguém que está com um calo ósseo aqui, de um soquinho de nada que deu na parede, sabe? De nada mesmo. Pequenininho. Eu falei, menino, que... Então, assim, eu arrebento a mesa, eu quebro coisas, eu bato na outra pessoa. E eu estava com raiva, eu até acreditei que estivesse, mas eu estava triste, eu estava decepcionado, eu estava infeliz. E a gente não vasculha para saber que sentimento que dá na gente, né? Então, eu tenho que ser melhor que eles ou elas, e eu coloquei aí, ter patologicamente os outros como ponto de referência, estabelecendo uma concorrência, uma competição sempre. E eu já estou dando uma adiantadinha, porque, né, por causa do tempo. Então, olha só, alguém é um ponto de referência, essa pessoa tem isso ou aquilo de melhor, puxa, eu posso tentar ser assim. Mas se você resolve competir 24 horas por dia com uma outra pessoa, onde é que está a sua identidade, sua tranquilidade, a sua essência? Se nada do que eu sou tá bom para mim, porque eu tenho que ser outro. Pensemos a respeito disso, né? Ó, o meu cabelo não tá bom, a minha fala não tá boa, o meu olho não... Nada do que eu sou tá bom. E olha que eu pontuei coisas físicas. E todas as questões internas que dizem respeito à minha essência. Imagina que chateação seria se todo mundo que estivesse aqui pensasse do mesmo jeito, sentisse do mesmo jeito, fizesse exatamente as mesmas coisas. Por que o mundo dá tão certo?
porque somos todos diferentes, fazendo coisas diferentes e nos completando. A gente ouve isso e às vezes a gente não deixa isso fazer parte da vida da gente. Então, uma outra crença limitante: minha vida é mais difícil que a de todos, né? Tem gente que acha sempre que está em piores condições e sem oportunidade. É o que eu disse, se coloca como vítima sempre. E aí, eu outro dia trazia, e até pretendi colocar aí, depois acabei me esquecendo, o slide com a imagem de Nick. Eu acabo não sabendo exatamente, porque as pessoas pronunciam bem diferente o sobrenome dele, Vozit, enfim, que é aquele garoto, que hoje não é mais um garoto, que nasceu sem braços e sem pernas, e que passa pelo mundo fazendo palestras, que hoje tem 2 filhos, o filho maior do que ele, eu acho que deve pegar ele, bota aqui do lado e ele não precisa mais nem de ficar subidinho na mesa, né? Imagina, e aí o imagine você, porque eu sempre penso nisso, se eu tivesse nascido sem braços e sem pernas, o que seria de nós? Eu digo de mim, eu acho que eu ia ser um zero à esquerda, que minha mãe ia dar um jeito de me proteger, que eu não ia ter aprendido a fazer, acho que eu não ia ter aprendido a fazer quase nada. Então, assim, o quanto nós temos a condição de vivermos com aquilo que nós mesmos construímos ao longo de nossas existências, que deu nisso que nós somos hoje. Essas circunstâncias que determinam as minhas necessidades, porque eu fico imaginando que a vida da gente seja uma vida para ser só plenitude, água de coco, rede, né? Sombra e água fresca, como a gente diz. E aí, Samuel Bulamark, no livro Homem e Suas Buscas, que está aí pra gente, nos diz, gente, comodidade não é princípio evolutivo, não. Quando é que a gente cresce mais? Quando tem um calinho lá apertando, doendo no pé, que a gente trata de tentar resolver, isso aqui não tá bom. Quando é que eu enxergo mais o outro? Ou que pessoas acabam enxergando mais o próximo? As que passaram por algum aperto, alguma dificuldade, enfim. Você vai para a campanha do quilo, o bairro é maravilhoso, só tem casarão. Você toca a campanha, quem é? Não, a gente vai campanha, não tenho nada não. Pode até ser verdade, mas aí você passa num bairro miserável, passa naquela casa que está caindo aos pedaços, que você fala assim, não vou pedir nada nessa casa, porque aí você segue. Aí a pessoa fala, ei moça, a gente já fica feliz com moça, né? Ei moça, por que você não pediu aqui? Peraí. Aí ela vai lá dentro, pega um pacote de arroz aberto, traz um saquinho, joga um pouco do arroz dentro do saquinho e dá pra gente. E eu digo que isso é uma lição daquelas enormes que a gente vai recebendo. Então, sentir na pele determinadas coisas permite a gente ser mais humano. Eu sei o que você está passando. Conversa, a gente tem uma ideia, a gente sabe bem quando a gente já passou. Né? E esse passar me permite deitar olhos sobre o outro, como Jesus pediu que a gente deitasse os olhos sobre o outro, olhando cada pessoa como irmão. A gente faz isso? A gente precisa fazer isso. E a gente precisa aprender a fazer isso, né? Então, sair dessa posição de achar que tá bom para todo mundo, que o meu pedaço é o pior. Não, o seu é o seu. Aquilo que você precisa para se tornar uma pessoa melhor, porque Deus atua, nos lembra Samuel, no mesmo livro, pelo critério da necessidade. Deus é justiça e amor, e atua
segundo o critério da necessidade. Eu tenho o que eu preciso para ser uma pessoa melhor. Se eu conseguir, e aí a gente diz o que, eu serei feliz. E esse conseguir pode ser comprar um carro, uma casa, mudar de cidade. Se eu conseguir casar com seja lá quem for, se eu conseguir... E a gente precisa lembrar que felicidade não depende de elemento externo. Aquela história de que, mudei de cidade. E alguém lhe diz assim, e como são os moradores da sua cidade? Aí você diz, todo mundo chato, porra, não sei o quê, pererê. Aí a pessoa para e pergunta para o outro morador, vem cá, você mora nessa cidade? Mora, e como é que são? São ótimos, pessoas muito generosas, bondosas, O que a gente é está dentro da gente. Eu estou com um problema, eu resolvo que eu vou morar na China porque meu problema vai acabar. Vai acabar? Você sabe falar chinês? Eu acho que o problema vai piorar. Mas... Pode ser outro país? Hein? Pode. É o quê? Pode ser. Hein? Com esse vírus? Pois é. E olha que eu lembrei de um dos nossos jovens lá que resolveu, não, meus problemas vão acabar. Eu disse, é mesmo? Tia, eu tô indo morar em outro lugar. Eu falei, você vai morar onde? No Japão. Eu falei, uau! Já aprendeu japonês? Ainda não. Mas ele já está no Japão. E aí eu sabendo, procurando notícias, como é que ele está? Disse que está uma dificuldade. Não entende nada, ninguém me entende. Então, olha só, né? Eu tenho um problema, tá bom. Vamos dar uma vasculhada dentro da gente, porque se eu for, não quero que eu vá para a China, né? Por causa do coronavírus. Então, se eu for para o Japão ou para a Coreia, ele vai estar comigo. Vai ter uma hora que a coisa vai estar lá pipocando em mim. Bom, então, felicidade é uma atitude. Né? Eu abri um parênteses aqui, olha, felicidade não depende de elementos internos, é uma atitude, um sentimento complexo, não depende de objeto ou realização. E quando eu botei aqui que felicidade é uma atitude, eu pergunto, o que é uma atitude? Atitude é o resultado de uma tripla composição, resultado das nossas crenças, cognição, informação, de nossos conhecimentos, com afetos e sentimentos, com aquilo que eu trago dentro de mim e com a minha tendência para a ação, para o comportamento. Isso é atitude. Então, a atitude é mental. O que eu brinco às vezes e digo lá para o pessoal do atendimento fraterno? Você está vendo se desenhar algo que vai dar errado. Aí, ao invés de você se antecipar e falar com a pessoa ou com você mesmo e dizer, olha, vamos interromper isso porque vai dar errado, por isso, você deixa tudo acontecer para depois você dizer, eu não disse? Gente, se eu venho aí com essa tendência, formando isso, percebendo, dando conta dessa construção e estou vendo que o negócio não vai ser legal, por que eu deixo chegar ao final? E depois eu quero ser feliz. Voltando aí para as crenças, né? Vida é sofrimento. Um outro jeito de dizer e de pensar. Olha, tem gente que acha que sofrer por tudo é normal, que sofrer é necessário, afinal, nós não queremos o reino dos céus? Tem gente que diz, olha só, na nossa condição evolutiva, todos nós temos que sofrer. E aí, se compraz em viver o tempo todo, aumentando a sua dor. Pense aí, olha, eu nasci sem braços e sem pernas, lá, Nick. Então, eu sou a pior pessoa do mundo.
Deus lembrou de mim. Deus nem existe. E a gente vai mantendo isso, né? E aí eu coloquei, olha, todos passaremos por vicissitudes, mas a gente escolhe como é que passa por elas. Então, quando eu chego no bairro pobre, naquela casa que eu entrei na casa e tem um vento na minha perna, aí eu falo, gente, eles têm um ventilador. Aí quando eu olho, né, não, é o buraco que está na parede, porque a casa é daquela taipa e o barro de um pedaço lá caiu. E é o ventinho da rua. E a casa é só aquele cômodo, vão dormir ali, se estiver fazendo frio com aquele ventinho. Não tem o que comer. E está todo mundo feliz, sorrindo, oferecendo ainda alguma coisa para a gente, do nada que tem ali. O menino está com um biscoito na mão, quietinha, corta um pedacinho. Meu filho, como? Está entendendo? Então, assim, como eu escolho passar pelas coisas que eu preciso passar. E aí, observe, queremos o reino dos céus, não é isso? Então, tome sofrimento, pode vir sofrimento, que é para poder eu garantir meu pedacinho do céu. Não vou pagar não, mas vou adquirir desse jeito. Será que é por aí, gente? E aí eu trouxe um diálogo entre Jesus e o sacerdote do templo, Hanã, né, que lá depois foi juiz para Jesus. E aí, no primeiro momento que ele encontra com Jesus, Jesus está sentadinho lá e tal, ele diz, Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus diz, passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Respondeu o Cristo com modesta nobreza. E ele, reino de Deus, tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Olha a resposta de Jesus. Esse reino é a obra-prima, onde, gente? No coração dos homens. Esclareceu Jesus com grande serenidade. Eu quero o reino de Deus, não é um lugar, sabe Deus aonde? Eu vou morar em Júpiter. Tá. Reino de Deus é uma obra-prima que eu vou construir. Ninguém vai fazer isso por mim. Lembra do Evangelho da Porta Estreita? Que eu vou construir dentro de mim mesma. E aí a gente simboliza esse interior do ser com o coração. E olha, a gente vai voltar a isso, mas vamos para a sétima crença. A culpa de tudo é de... Então eu ponho a culpa das minhas questões no meu pai ou na ausência dele, no emprego ou na falta de emprego, nas injustiças do mundo. Eu fui adotado, então eu não posso ser feliz porque meu pai ou a minha mãe... Gente, às vezes o seu pai ou a sua mãe ou os dois não tinham condição nenhuma e você foi adotado por uma pessoa maravilhosa que lhe cobriu de amor a vida toda, que lhe deu uma condição muitíssimo melhor do que o que você poderia ter. Então, uma outra grande questão limitante é acreditar que algo ou alguém é responsável pelo sentimento interno que você tem. Você vai ser feliz ou infeliz, mas não necessariamente porque você tem um emprego ou pela falta do emprego. Porque a gente vê às vezes as pessoas que estão reclamando muito porque não têm um emprego, de repente são agraciadas com um bom emprego, e vou dizer agraciadas mesmo, e continuam dando um jeitinho de jogar o emprego por terra. Por quê? Porque a sua postura não é uma postura de responsabilidade, não é uma postura de solidariedade, não é uma postura de companheirismo, nem de vivência de dever junto com direitos, certo? Muito bem. Então, aí a gente na internet acha, só para listar, né? Mais tradicionalmente, as crenças limitantes. Uma outra crença,
Passei da idade para isso, não tenho as qualificações necessárias, eu não consigo, eu tenho medo de falhar, é tarde demais, não há nada que possa ser feito, eu sou assim, não consigo mudar, que é a síndrome de que, gente? Aqui da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela, pois é. Então, eu não tenho tempo suficiente, é preciso sorte para ter sucesso, isso é impossível de fazer. E aí, junto com isso, eu achei uma imagem. E eu queria que a gente pensasse nisso tudo aí, nessa sequência de impedimentos, e que cada um de vocês me dissesse, eu vou ficar feliz da vida se tiver um tanto de gente aqui que consiga fazer. Porque eu já estou dizendo para vocês que eu não consigo. Isso aí. Gente, que maravilha! Que esse pezinho todo e ela bota a pernoca dela lá em cima. Tá? Que eu trouxe isso para simbolizar, olha, eu posso. O que eu me dispuser, eu posso. Por que eu não vou botar minha perninha lá em cima? Porque, não me dispus a isso. Não trabalhei para. Mas aquilo que eu, de fato, quiser, eu vou conseguir. E aí, a gente vai voltar lá para Jesus, tá? Isso tudo que eu já li aí. Olha a resposta de Jesus. Esse reino, o reino de Deus, é obra-prima no coração do homem. Aí vamos ver só a sequência desse diálogo. Propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita, modelada em fragmentos de lama? Perguntou o sacerdote. E olha o que Jesus disse a ele. Sacerdote, replicou Jesus com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Pronto, gente. Sentimento e boa vontade sincera modelam o mármore mais puro que nós temos, que é o nosso sentimento. E com isso, a gente pode conseguir sim ser o que a gente quiser e ser muito mais. Fazer da melhor forma aquilo que a gente se propuser a fazer. Por quê? Porque Jesus, há mais de 2000 anos, vaticinou algo. Olha, ele não falou talvez, quem sabe, nada disso. Ele disse: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Disse pra gente que é essa a condição que nós vamos chegar, da perfeição possível para nós. O que a gente está fazendo que não arregaça as mangas para buscar isso o mais rápido possível? Que essa seja a mensagem de hoje, né? E amanhã a gente volta conversando um pouquinho mais acerca ainda de crenças, de como a gente vai ajustar, resgatar, ajustar e manter essa criança interior, porque nesse momento existencial as nossas questões maiores podem estar fundadas lá. Ok? Espero ter ajudado um pouquinho a reflexão de vocês.